conversando com algumas pessoas, e pessoas que estão passando, né? Eu acho que grande parte da nossa igreja e outras pessoas que a gente vai conversando, que estão passando de alguma forma por algum tipo de provação, de sofrimento, de algum tipo de medo. E nem sempre o nível espiritual e o nível de fé de cada um de nós, ele difere de uma pessoa para outra. Por isso que a palavra diz que a fé que a gente tenha para si mesmo. Porque o meu nível de fé é um e o seu é outro. Então, muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado quando nós aconselhamos alguém, porque às vezes nós podemos matar uma pessoa na fé. Porque aquilo que eu tenho fé para realizar, se aquela outra pessoa não tem a mesma proporção de fé, aquilo não vai acontecer e ela vai acabar mais frustrada ainda e mais decepcionada e pior, ainda vai jogar a culpa em Deus. Então, muito cuidado, meus irmãos. Eu tomo assim, muito cuidado no aconselhar. E eu sei que, às vezes, muitas pessoas não vêm só para os pastores para pedir conselho. Às vezes, você é parado no corredor, uma diaconisa, um diácono, um irmão. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Então, é um conselho, assim, de alguém que já passou por algumas experiências, que você tenha cuidado no aconselhar. Se você tem dúvidas, se você não sabe bem o que responder, não é vergonha nenhuma. Diga, olha, procura o pastor, procura a pastora, ou procura um diácono, porque nós temos que tomar cuidado com os conselhos que nós damos para justamente não matar a pessoa. Que você diz, não, vai, faz, larga teu emprego, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, a pessoa vai, larga o emprego, faz aquilo tudo, mas ela tem uma fé mental, não é uma fé espiritual. Sabe o que é aquela fé mental? É aquela fé na base da emoção. É aquela fé porque naquele momento aquela pessoa está injetando ali aquela palavra, aquela força, aquela fé, e ela vai e embarca naquilo. Só que aí depois, quando ela sai dali, aquilo ali tudo vai por água abaixo. Então, o sofrimento, de repente, se alguns de vocês passassem por coisas que eu e meu marido passamos, vocês não suportariam. E talvez eu e ele não conseguiríamos passar por coisas que alguns de vocês passam aqui. Mas o sofrimento, a dor, a dificuldade, as tribulações, elas têm sempre algo a fazer. Agora, até o Antônio estava perguntando, e o sofrimento, a dor, esses momentos de angústia, elas, de alguma forma, elas fazem parte do plano de Deus. Não é que fazem parte do plano de Deus porque Deus quer te ver sofrer, não é isso. Ninguém gosta de sofrer. Muitos cristãos acham que a gente, depois que se converte, não era mais para sofrer. Ainda essa semana, quando eu estava atendendo uma das pessoas, a pessoa disse assim para mim, mas aonde que está o comer o melhor dessa terra? Onde é que está o beber o melhor dessa terra? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, e onde é que está tudo isso que não está acontecendo na minha vida? O erro não está em Deus. Com certeza o erro não está em Deus. Alguma coisa está faltando, a gente costuma dizer que alguma coisa está faltando subir para o Senhor daqui, de nós, para que essa coisa esteja acontecendo. Alguma coisa Deus está requerendo dessa pessoa que ela ainda não entendeu, não discerniu, não alcançou. Ou essa coisa ainda não aconteceu porque não chegou o tempo devido. Então, ninguém gosta, né, de sofrer, ninguém quer sofrer. Mas muitas coisas nos faz sofrer. E o sofrimento e as adversidades, elas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Em João 16:33, fala, vamos lá em João 16, para que você não fique só com a minha palavra.
João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por essas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está falando assim: tenha paz em mim, não confie no seu chefe, não confie no seu emprego, não confie na força do homem, na força daquele que está no presidente. Não confie em mim, porque sou eu que vou te dar essa paz, sou eu que vou te dar a resposta. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e estava falando, olha, não é as pessoas não mudam pessoas, quem muda pessoas é Deus. Não adianta a gente ficar orando e dizendo, Deus muda, olha, você tem que mudar, você tem que ser assim, você tem que ser assado. A gente, ser humano, não muda pessoas. Eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar o meu filho, eu não posso mudar o meu colega, eu não posso mudar o meu irmão, mas Deus pode. Se alguma coisa há de errado, se alguma coisa não vai bem, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Então, nós, quando precisamos de alguma coisa, peça a Deus. Não entre em contenda com ninguém, não entre em contenda com o marido, com o filho, com o chefe. Vai para o joelho. Vai para o joelho e ora a Deus. Porque é Deus quem responde a nossa oração, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que traz a resposta, é Deus que tem o poder para transformar, e não somos nós. Se nós tomássemos posse disso, muitas coisas não aconteceriam. Então, o Senhor está falando para nós aqui que é Ele que nos traz essa paz. E é interessante, eu lembrei de até uma certa vez, eu até preguei sobre isso. É interessante que eu lembrei da Santa Ceia. E a Santa Ceia, aparentemente, é algo bonito, né? Sublime, o partir do pão, a comunhão, a última ceia ali, todo mundo junto, né? Com o Senhor. Mas, olha só, se a gente olhar por uma outra ótica, o que na verdade, o Senhor, naquele momento ali, aparentemente pomposo, bonito, espiritual, como é que Jesus estava se sentindo? Como é que um homem, ele ali, enquanto carne, poderia estar se sentindo em paz, sabendo que um ia sair dali e iria traí-lo? Como é que ele poderia se sentir em paz, que um ia sair dali e ia negar? Como é que ele ia se sentir em paz quando ele saísse dali, outros iam fugir? Ele sabia. Como é que você se sentiria de você chamar na sua casa uma roda de amigos e você saber que um daqueles teus amigos é quem vai te derrubar? Por que ele tinha paz? Sabendo de tantas adversidades, sabendo de tantas lutas, de tantas dores. Como é que um homem, como é que uma pessoa, que enquanto Jesus era homem aqui na terra, poderia ter paz sabendo de tudo que ele iria passar? Porque ele sabia. Não era surpresa, não era algo que não é como a gente vai para uma cirurgia que a gente não sabe como vai ser. Jesus sabia da dor que ele ia passar. Ele sabia do que ia acontecer com ele. Mas por que ele tinha paz? Pela confiança que ele tinha no Pai. Porque o propósito de Deus tinha que ser cumprido. Porque a promessa de Deus tinha que ser cumprida. Porque os planos de Deus tinham que ser cumpridos. Então, muitas vezes, nós estamos passando por sofrimento, por dor, por dificuldade, porque as coisas têm que ser cumpridas. Mas, muitas vezes, por que o sofrimento vem? Primeiro, por causa da doutrina da queda. Por causa do pecado, a dor entrou, as adversidades entraram.
E todas essas coisas entraram através lá de Gênesis, você já conhece bem a história. Segundo, por causa do abuso do nosso livre-arbítrio, o resultado das nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de escolha, a vontade própria, que está na nossa alma. Mas, por causa desse arbítrio que temos, por causa dessa vontade que nós temos, nós, de alguma forma, nós abusamos. E muitas vezes escolhemos errados, fazemos escolhas erradas, no momento errado. A Bíblia muitas vezes diz uma coisa e nós fazemos outra. E por causa dessas escolhas erradas, vem o sofrimento. Eu tenho uma pessoa no meu trabalho que a filha dele, com 15 anos, botou a carroça na frente dos burros e está lá com uma criança de 1 ano agora. E aí, ela outro dia estava lá o pai no telefone e ela chorando. Porque eu quero sair, porque eu quero estudar, e eu não posso estudar, porque eu não consigo ninguém para ficar com o bebê. E sofrendo e chorando. E por que está sofrendo, porque está chorando? Por quê? Porque Deus botou aquela criança para ela sofrer? Não. Consequência de uma escolha errada, consequência de algo que ela não pensou, e aí acabou gerando algo que ela não queria estar passando naquele momento. Então, muitas vezes, ela não conhece Jesus, a gente ainda tem até uma desculpa, mas quantas vezes nós, que conhecemos a palavra de Deus, escolhemos, fazemos escolhas erradas e viemos a sofrer. Muitas vezes a gente vê, eu e meu marido essa semana ficamos assim, com uma dor assim no coração, que tomamos conhecimento de uma decisão de uma pessoa, que uma pessoa tomou uma decisão para a sua própria vida, nada da igreja não. E a gente diz assim, o que a gente faz? A gente fala? A gente não fala? Eu digo, não, porque quando a nossa opinião é importante, a pessoa vem até nós e diz, pastor, eu estou com vontade de fazer um negócio, eu estou com vontade de abrir uma sociedade, eu estou com vontade de casar, de ficar noivo, de vender algo. O senhor pode orar por mim? O que é que o senhor acha? E a gente sempre ali bota um propósito, e ora, e vê, e aconselha. E também, se depois de algum problema, a gente está ali para somar. Mas quando alguém toma suas decisões e não fala nada, aí depois vem para os gabinetes com os pepinos, desesperados, e aí a gente já não pode fazer mais nada, porque também, na hora das suas escolhas, não veio pedir ajuda. Eu estou falando com a gente porque somos os pastores, mas muitas vezes não se aconselha com o marido, não se aconselha com os pais, não se aconselha com quem tem que se aconselhar. Por causa das nossas escolhas, cometemos erros. Muitas vezes sofremos porque nós somos identificados com Cristo. Só o fato de sermos do Senhor, só o fato de pertencermos ao Senhor, o mundo nos odeia. Aí mesmo em João 15, 18 e 19, se você voltar aí um pouquinho, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então saiba que muitas das perseguições que você passa, das críticas que você sofre, isso acontece muito em trabalho, né? É perseguido, às vezes aquela vaga que era para ser sua, o outro vem e toma o lugar, aquela implicância, aquela antipatia gratuita, não é gratuito não, é porque você tem a marca de Cristo em você, você tem a luz, você tem o sal, e você é do Senhor, e você está incomodando mesmo. Então, só o fato de você ter a identificação, você tem a identidade de Cristo, você sofre. Mas o Senhor diz que aqueles que sofrem por Ele é um sofrimento que traz vantagem, e você é abençoado por isso. Quanto mais a gente se identifica, quanto mais a gente se dedica, mais a gente sofre. A gente estava comentando isso
quando nós estávamos organizando essa questão, esse mês de junho da família, e foi só a gente botar as garrinhas de fora para começar a organizar, e as coisas começaram a pipocar na vida da gente que está organizando. Foi doença, foi febre, foi não sei o quê, foi meu trabalho, foi escala, foi assim um reboliço. Por quê? Porque o diabo não quer que as coisas aconteçam, e ele vai botar pedras no meio do caminho para te fazer sair do curso, para te fazer perder a direção, para te fazer sair da vontade, do centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós sofremos por causa da desobediência, mas graças a Deus que através da desobediência, o Senhor nos disciplina, na adversidade o Senhor nos disciplina, e Ele, através das adversidades e das provações, o intuito de Deus é sempre buscar para nós a perfeição, a santidade, a separação, porque quando nós estamos passando por provações, nós estamos sempre mais perto de Deus, nós estamos sempre buscando mais ao Senhor, pelo menos deveríamos estar buscando mais ao Senhor. Então Deus está sempre nos corrigindo, nos mostrando o caminho, mas é uma pena porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Deus primeiro, Ele nos prova, para depois Ele nos aprovar. Houve uma época, e eu peço desculpa, assim, os exemplos que eu dou e os testemunhos que eu dou da vida, mas é o que a gente passou. Houve uma época no passado em que nós estávamos servindo ao Senhor na igreja de Nova Vida, lá da Pavuna, com o pastor Antônio, e nós estávamos lá, e foi uma época assim, bem, bem difícil para nós ainda estávamos com a penca de filhos todos dentro de casa, eram 6 filhos dentro de casa, e não, na época não eram 6, ainda eram só 5, a Vitória não tinha nascido, ela veio depois, logo depois. E nós não tínhamos carro, morávamos na Ilha do Governador e servindo a Deus na igreja da Pavuna. Nós, muitas vezes, não tínhamos dinheiro, não tínhamos mesmo compras, não tínhamos comida, e não tínhamos dinheiro para ir para a igreja, a gente tinha que dividir quem ia para a igreja de manhã, quem ia para a igreja de noite, porque a passagem não dava para todo mundo. E nós andávamos da nossa casa durante 20 minutos, 30 minutos até o primeiro ônibus. Pegávamos esse ônibus e descíamos na Avenida Brasil, ali naquele lugar, ali na Escola Bahia, aquele lugarzinho ali, bem gostoso, né? Bem bonzinho ali. E depois dali a gente pegava o outro ônibus para depois pegar um terceiro. E à volta, a gente saía da igreja por volta de 11 horas da noite, 10 horas da noite, e voltávamos tudo isso. Só que, na época, a mais nova era a Isabela, estava com 4 anos, e ela já vinha assim, né, se arrastando, cansada, e pedia colo. E nós vimos e tínhamos que descer onde tinha um baile funk ali no Caracol, né, naquele viaduto do Caracol. E o baile funk ali bombava na época, quando o ônibus parava. Deus que me perdoe, era um vandalismo, eles entravam pela janela com um saco de cola, com arma na cintura, era uma coisa de doido. E o meu marido descia primeiro, e eu ficava por último, e botava os filhos no meio, e eu ia empurrando as crianças, e eles tudo cambaleando de sono, porque vinham dormindo em pé, e eu ficava atrás das meninas, para não ter aquele inconveniente de homens atrás dela. E ali meu marido ia pegando os filhos, botando os filhos tudo no chão, e por último ele subia no ônibus e tinha que me pegar no colo, porque eu já não conseguia descer. E assim foram durante anos. Nós nunca faltamos um culto. Nunca faltamos um culto. Muitas vezes deixamos de comer para que nossos filhos comessem. Muitas vezes recebemos bolsa da nossa igreja. Minha mãe, minha sogra, minha cunhada, pessoas que nos ajudaram. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque nesse momento de aparente abandono, nós sabíamos que estávamos sendo provados. E não desistimos da nossa fé. Meu marido já era pastor. Então, se era para questionar, poxa, te servi esse tempo todo, um homem que já tinha construído igreja, que já tinha sido missionário em Portugal, que já tinha tido uma vida farta, e eu também. Por que estaríamos passando por tudo aquilo? Porque Deus estava nos preparando para algo maior. Deus queria acrescentar na nossa vida outras coisas, ter uma visão de vida de outras coisas, nos preparar para outras coisas. E depois Deus foi nos dando, igual fez na vida de Jó. Foi nos dando muito mais do que nós tínhamos. A obra de Deus custou muitas coisas para a gente. Nosso filho morreu e com 19 anos nós não enterramos porque foi uma morte estúpida, e meu marido não deixou de subir no púlpito. Quem é mais antigo aqui, Mariléia, Regina, esse pessoal, Suzana, meu marido não deixou de subir no púlpito uma só vez para deixar de pregar a palavra de Deus. A primeira pregação dele, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me levou, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente mora do lado da igreja e cai um respingo, ou blasfema contra Deus, sabe? Hoje eu estou aqui para dizer, se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, faz disso assim: poxa, Deus está me provando, e se Ele está me provando é porque Ele vai me capacitar, e eu vou passar, e eu vou receber a minha vitória lá na frente. Mas tudo vai depender de como eu vou passar por essa luta. Você está entendendo? Vai depender de você. Se você passar por essa provação desistindo, reclamando, murmurando e abandonando a sua fé, você não vai sair dessa batalha nunca. Isso vai ser um ad eterno. Mas vai depender da sua reação, da forma que você vai reagir. É da forma que você reage que define a sua vitória. Deus espera de nós uma reação, um posicionamento de fé. Essa fé que eu comecei falando no início do culto, é que não importa qual vai ser. Se eu vou meter o pé na água e vou abrir o mar, ou se eu vou só me posicionar numa questão pequenininha. Não interessa. Interessa que é a fé que você está falando, provando, se propondo com Deus. Aquilo que você propor a Deus, faça, cumpra, porque Deus vai honrar. O que você tem que estar falando para Deus nessa noite? Poxa, por que eu estou passando por isso? O que será que eu preciso dar mais para o Senhor, para que eu seja aprovado e para que eu alcance a minha vitória e para que o plano de Deus se cumpra na minha vida? Por que coisas não estão acontecendo? Por que coisas não estão se realizando? Então, comece a orar a Deus, comece a pedir a Deus, porque Deus vai te mostrar. E coloque propósitos, aplique a sua fé nesses propósitos, de acordo com a sua situação, de acordo com a sua vida. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer: meu irmão, olha, faça um jejum de 1 semana que você vai conseguir. Você pode morrer de inanição. Eu posso conseguir, mas você pode não conseguir. Então, não faça voto de tolo. A Bíblia diz que nós não devemos fazer voto de tolo. Aquilo que você falar: olha, Deus, eu não oro nunca, a semana inteira eu passo, eu não pego na minha... Eu vejo o compromisso das pessoas com Deus pela quantidade de Bíblias esquecidas ali. Está certo que às vezes pessoas têm mais Bíblias em casa, mas eu vejo a quantidade de Bíblias que eu vejo esquecidas aqui, e às vezes ficam esquecidas ali para sempre. Isso é sinal, isso é um mau sinal, que às vezes a pessoa não pega a palavra para ler dentro de casa. Não oram, não se comprometem de vir ao culto, não se comprometem de ter uma vida mais acirrada com Deus. Então, como é que eu vou passar pela prova? Murmurando? Reclamando? Não. Da forma que você passar, é da forma que Deus... Aqui,
O Tião, às vezes, coitado, recebe cheque sem fundo de pagamento. E ele vem de pagamento porque ele é vendedor, representante. Ele vem e entrega o dízimo daquilo que ele ia receber, mas não recebeu. Isso é um passo de fé. Ele tem fé para fazer isso. Não quer dizer que você tenha, mas é um passo de fé. Isso massageia o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Por quê? Ele está rico? Não vai fazer falta para ele? Não, vai fazer falta. Mas nós começamos falando aqui que essa paz que a gente tem que ter na hora da luta, da batalha, é uma paz que excede, lá em Filipenses 4:7 fala, que é uma paz que excede todo o entendimento mental, todo o nosso entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa noite, eu venho dizer para você que você tenha essa paz de Deus. Tenha a paz de Deus no seu coração. Nesse momento de luta, nesse momento de adversidade, o irmão ali falando, pastora, já gastei uma fortuna, é doença. Olha, graças a Deus ainda está gastando com remédio, não é com enterro. Sabe? Eu não sei aqui quantos já leram aquele livro Poliana Menina, que tem Poliana Menina, Poliana Moça. Alguém já leu esse livro aqui? No passado, muitas pessoas leram. É um livro que vale até a pena ler. Ela fazia o jogo do contente. De tudo, ela tirava uma coisa boa. Igual a história do bode que fedia, mas o bode tinha uns dentes bonitos. Sabe? De tudo, a gente tem que tirar algo que está sendo bom. Ah, pastora, estou passando por uma luta financeira terrível. Tantas vezes a gente passou por isso. Olha, quantas vezes, na época que a gente estava vivendo essa batalha toda, a gente com todos os filhos, não podíamos sair, não podíamos ir nessas lanchonetes, e a gente ia para a beira da praia, comprava um cachorro-quente, dividia em 2, em 3, dependia do dinheiro. Dava um pedacinho para cada um, eu levava uma bola, e a gente jogava a bola na areia da praia, e voltava todos eles tudo sujo, a gente corria ali um atrás do outro. Era a nossa diversão. Muitas vezes a gente não tem bens, mas temos um ao outro. A gente tem que olhar para o nosso marido, para sua esposa, e dizer assim, olha, a gente não está legal não, está faltando grana, mas eu tenho você. E juntos, nós vamos chegar lá. Ah, pastor, eu não sou casada, mas você tem o Senhor. Você tem um irmão da igreja. Peça ajuda em oração, peça força. Sabe, nessa noite eu vim aqui para dizer para você que assim como as lutas vêm, elas vão. Os vales não duram para sempre. Na Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. O Senhor já nos preveniu disso. Então, nós vamos ter momentos de vitória, mas vamos ter momentos de batalha. Não tem jeito, nós não vamos ficar cantando vitória o tempo todo. Portanto, quando chegar a sua vitória, pule mesmo. Pule, grite, salteie, comemore, bate o sino, chama o irmão para brindar. Comemora, porque pode ter certeza que 2, 3 dias depois vai estar vindo outra luta, vai estar vindo outra batalha, porque enquanto nós estivermos aqui vai ser assim. É de glória em glória, de fé em fé. Mas dependendo de como nós reagirmos, o Senhor vai te dando mais vitórias. Amém? Então, se você porventura está passando por alguma luta, por alguma batalha acirrada aí, e deseja fazer essa oração, vamos ficar de pé. E vamos orar ao Senhor.
porque hoje o Senhor deu sopro de vida no início desse culto. E agora eu termino o culto dizendo assim: o Senhor vai te dar um escape. Creia nisso que eu estou falando. Sou uma profetisa do Senhor. Há algo que você não está vendo saída? Fica tranquilo, Deus vai te dar um escape. Deus muda as circunstâncias a teu favor. É só você crer. Só você crer. Da onde você menos espera te vem socorro. Da onde... Não espere Jesus sempre de barquinho, não, porque ele pode vir sobre as águas, tá? Muitas vezes a gente fica olhando assim: ai meu Deus, cadê o barquinho de Jesus? Aí daqui a pouco ele vem sobre as águas. Fica tranquilo. O Senhor está contigo no teu barco. Você não está sozinho. Amém? Se você precisa dessa oração, coloque assim a mão no seu coração e diz: Senhor, se você precisa de mais fé para passar por essas lutas, se você precisa, eu não sei, é papo reto com Deus aí agora. É você e Deus. O que você precisa, você vai falar para Deus aí. E se você quer fazer algum propósito, não faça voto de tolo, faça votos que você possa cumprir. E cumpra, para que você possa ter uma experiência de fé com o Senhor. Deus, Tu és um Deus de promessas. Ó Deus, e a Tua palavra não mente jamais. Eu creio nisso, Senhor. Senhor, desde que eu botei o pé no arado, eu prometi para mim mesmo que eu não olharia mais para trás. E eu vou seguir contigo, Senhor, seja do jeito que for. Eu vou seguir contigo, Senhor, passando por lutas ou não, caindo e levantando, sofrendo e chorando, sorrindo ou cantando, mas Deus, eu vou passar contigo. Eu vou passar pelas águas, porque eu sei que Tu és o Deus que abre as águas, Senhor. Tu és o Deus que abre os caminhos, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que dá o escape, Tu és o Deus que envia provisão. Tu és o princípio e o fim. Nada acontece por acaso. Tudo acontece no Teu tempo, na hora certa, no momento certo, porque o Teu relógio é perfeito, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero Te entregar a cada pessoa dessa que está com o seu coração na mão, com a mão no coração. Tu és aquele que sonda os corações. E segundo, Senhor, os seus votos, segundo as suas necessidades, que Tu possa, Senhor, estar cumprindo um grande milagre nessa noite. Eu sinto no meu espírito que essa noite é noite de milagre. Eu sinto que é noite de milagre, nessa simplicidade, nessa calmaria de águas, mas o Teu sopro de vida está aqui nesse lugar. O Teu Santo Espírito está pairando sobre esse lugar e grandes coisas estão acontecendo aqui. Porque nós não precisamos de grandes barulhos, nós precisamos só da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus que responde, Tu és um Deus presente nas nossas vidas. Leva o Teu povo em paz, Senhor, em segurança. E que eles saiam daqui, Senhor, sabendo e recebendo essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o Teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos possam dizer amém. Vamos em paz.